Boa noite, na sua casa, na sua vida. Que Jesus te acompanhe onde você estiver aí. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui nos ajudou, que até aqui nos guardou, nos assegurou nele. Amém? E Deus tem um amor especial para derramar sobre as nossas vidas hoje. Em especial, nos chamou a atenção sobre uma coisa muito importante, o descansar em Deus. E tem algo que tem nos impedido de descansar em Deus, de nos deleitar na presença dEle, e esse mal, digamos assim, é chamado rotina. A rotina que acaba, às vezes, nos desgastando, a rotina natural, a rotina espiritual, a rotina de mesmice, a rotina de protocolos. E às vezes, por causa dessas rotinas, nós começamos a carregar fardos que nós não aguentamos, que nós não suportamos. E aí Jesus vem nessa noite para dizer que o fardo dele é suave, é leve, e não tratando somente da forma espiritual, não tratando somente da forma ministerial, mas vamos aprender a descansar no Senhor e tentar deleitar nos braços dele mesmo, nos braços do Pai, porque nós precisamos de descanso às vezes, nós precisamos de refrigério às vezes, nós precisamos respirar fundo. Então que em nome de Jesus, o Espírito Santo te dê um descanso nesta noite, te dê paz nesta noite. Se Ele ordenou que ministrasse sobre isso, Ele não está falando isso em vão. Então que em nome de Jesus Ele te visite. Amém. Aleluia, Senhor. Santo és. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é
O Espírito Santo quer te lembrar essa noite de que o fardo é leve e de que as coisas que Ele confiou a você, as coisas que Ele te deu, Ele não te deu para tirar a sua paz, para tirar a sua tranquilidade, para te sobrecarregar. O emprego que Ele te confiou, a criança, o filho que Ele te confiou, as responsabilidades que Ele te confiou, Ele não te entregou o seu ministério, o seu evangelismo, as coisas que você tem para fazer. Ele não te entregou a sua casa, a sua família para te sobrecarregar. Ele te entregou confiando em ti, porque você vai dar conta e Ele vai ser o seu descanso. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu espero que, assim como eu precisava dessa paz hoje, desse refrigério hoje, desse colo do Pai hoje, que você tenha recebido isso na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, versículo 36. Glória a Deus. Mateus 26, versículo 36, diz a palavra do Senhor. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assenta-vos por aqui, enquanto eu vou ali orar. Levou consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecerei aqui, vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudestes vigiar comigo durante 1 hora? Amém? Por enquanto nós vamos ler só até aqui. Aleluia. Deus, que o Senhor tome direção da tua palavra. Que neste lugar não seja ministrado nada que não venha do teu Espírito, Deus. Que em nome de Jesus somente o teu Espírito Santo fale nesta noite. Somente a tua voz. Porque sem a tua voz, sem o teu querer, sem a tua presença, não adianta nada, não importa nada. Nós não vamos a lugar algum. Eu não sou nada, Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, é pelo teu nome, é pelo nome de Jesus, é para que o seu nome seja exaltado, proclamado, que o Senhor ministre aquilo que o Senhor planejou para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, ele fala sobre Jesus no Getsêmani com os seus discípulos. Era um momento que era véspera da crucificação de Cristo, e ele subiu nesse monte para orar e levou consigo alguns discípulos. Levou Pedro e os filhos de Zebedeu. E naquele momento Jesus estava orando e já estava começando aquele processo da dor, que Jesus ia passar uma dor inexplicável, uma dor terrível, uma dor que ninguém ainda havia vivido.
E aquilo começou primeiro na alma dele, ele começou a sentir aquilo de uma forma angustiante, ele sentia dor, muita dor na alma, uma angústia tomou Jesus. Tomou o ser de Jesus, mesmo ele sabendo que estava por vir, mesmo ele sabendo que ele precisava passar por aquilo tudo, que ele tinha que chegar até o final. Quando o processo começou, ele sentiu tanta dor, tanta angústia, que ele acabou externando isso para as pessoas que estavam ali com ele. Ele dizia que ele sentia uma dor na alma, uma dor terrível, uma dor angustiante. E a palavra diz que a angústia de Jesus era tanta, que ele transpirava sangue, tanto que a sua alma doía. E ele começou aquele processo de Jesus. E ele externou isso para aquelas pessoas, desabafou mesmo. Nossa, minha alma está triste, minha alma está abatida. A minha alma sente dor. E se afastou um pouco deles para orar e disse assim, olha, fica aqui vigiando. Por quê? Porque as pessoas já estavam perseguindo a Jesus. E ele precisava de um momento com o Pai, ele precisava de um momento reservado com o Pai, precisava da ajuda dos seus amigos ali, dos seus discípulos, intercedendo para aquela dor, para aliviar aquela dor, para aliviar aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Mesmo sabendo que somente ele tinha que carregar aquele fardo, somente ele era capaz de suportar tamanha dor, ele compartilhou aquele sentimento e disse, fica aqui comigo. Enquanto eu me afasto para orar, vocês fiquem aqui de vigilância. Fiquem aqui comigo. E Jesus foi, se afastou para orar e a palavra diz que quando ele voltou dessa vigília, da oração, ele encontrou os discípulos dormindo. E ele fala para Pedro, por uma hora vocês não conseguem orar comigo. Por uma hora vocês não conseguem fazer o que eu pedi. Por uma hora vocês não conseguem ficar aqui comigo? E aí Jesus voltou para orar novamente. E de novo falou sobre a sua angústia, sobre como ele estava se sentindo. E saiu novamente para orar. E falou para que eles continuassem vigiando ali, para eles se despertarem, vigiarem e tal. E quando ele voltou de novo, encontrou eles dormindo de novo. E a palavra diz que eles estavam, nessa segunda vez que Jesus voltou, eles estavam cansados, eles estavam com seus olhos pesados. E além do cansaço físico, eles estavam tão apreensivos com o que estava por vir. Eles não sabiam se eles iam morrer junto com Jesus. Que tipo de pena que eles iam ter que cumprir. Então aquilo foi angustiando a eles também. E eles estavam tão exaustos emocionalmente, exaustos psicologicamente, que eles dormiram. E aí Jesus volta, vocês estão dormindo? Vigia e ora, vocês estão dormindo? É chegado o momento da entrega do Filho de Deus, vocês estão dormindo? E eles não puderam ser companhia para Jesus naquele momento de dor. Eles não puderam ser a companhia que Jesus esperava naquele momento. Jesus, mesmo sabendo que tinha que fazer tudo sozinho, ele queria partilhar daquele sentimento, ele queria partilhar do que ele estava sentindo, porque devia estar doendo tanto, que ele queria dizer, olha, eu sei que eu tenho que passar por isso, mas está doendo demais. E enquanto ele achou que ele ia ter esse amparo de intercessão, de vigia, ele não teve. E o que nós queremos enfatizar nessa noite é que neste momento, neste Getsemane, Jesus ficou sozinho. Haviam pessoas com ele, mas as pessoas não estavam ali para fazer companhia, as pessoas não estavam ali para cuidar, para ficar junto. Não conseguiram. Até tentaram, mas não conseguiram. E nesse momento em que Jesus sai da vigília, da oração e volta, ele se sente sozinho. Porque se a pessoa tá ali contigo, mas ela tá dormindo, ela não tá ali contigo. Ela não tá ali interagindo com você. Então você está sozinho.
E é uma palavra muito conhecida porque é a prévia da crucificação de Jesus. Mas o Espírito Santo ordenou que ministrasse essa palavra. E porque ele quer cuidar de algumas pessoas. E o tema dessa ministração é solidão. Quantos de nós nos sentimos só? Às vezes por um momento, às vezes por uma vida inteira. E existem N pessoas na Bíblia que nós poderíamos usar e citar, mencionar e falar, olha, fulano se sentiu sozinho, Moisés teve momentos que se sentiu sozinho, Abraão se sentiu sozinho, Davi se sentiu sozinho, muitas pessoas, profetas eram pessoas solitárias. Mas vamos falar de Jesus, porque não há maior exemplo do que o Mestre. E mesmo ele sendo Jesus, mesmo ele sendo o próprio amor, mesmo ele sendo a melhor companhia, no Getsemane ele ficou sozinho quando ele precisou de alguém para compartilhar. Jesus estava ali para cumprir um propósito de Deus, mas ele levou algumas pessoas com ele. E no momento que ele precisou, não precisou, mas que ele queria, olha, gente, eu tô passando um aperto aqui, fiquem comigo, vigiem aqui, enquanto eu tento falar com o Pai. E Jesus estava tão angustiado, transpirando sangue de angústia, que ele falou pro Pai assim, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então imagina, aquele que veio com um propósito já determinado, chegar num ponto em que ele diz assim, ó, afasta de mim, que tá pesado, tá difícil. E mesmo assim, nesse momento, Deus não respondeu a ele, e os discípulos que estavam com ele não estavam interagindo com ele, eles estavam dormindo. E então Jesus ficou só naquele momento. Do momento desta angústia até a crucificação, Jesus ficou só. Mais pra frente, acho que Mateus 27, 46, ele fala na cruz assim, Pai, por que me abandonaste? Então ele se sentiu completamente sozinho nesse momento. O nosso Jesus, ele se sentiu completamente sozinho neste momento. E ali naquele instante em que ele estava sozinho, falando com Deus, expressando o que ele estava sentindo, aquela dor, tudo aquilo era necessário. E hoje ele quer trazer algumas coisas para nós a partir desse Getsemane, desse apoio, dessa companhia que ele sentiu falta no Getsemane. Tem alguns momentos que nós temos que passar, que nós vamos passar ou que nós estamos passando, que é só nós. Tem alguns momentos que seremos só nós e Deus. Tem alguns momentos que nós vamos passar, que nós vamos clamar a Deus, pedir que Ele afaste o cálice, pedir que Ele nos socorra, que faça algo por nós, e Ele estará em silêncio até que o propósito se cumpra. Jesus clamou ao Pai e Ele não respondeu naquele momento. Não naquele momento. Porque antes da ressurreição tinha que vir a cruz. Antes da ressurreição vem a cruz. E haverão momentos em que nós vamos passar sozinhos. Aqueles momentos que Deus não permite nem que a gente conte para alguém o que a gente está passando. Já percebeu? Tem coisas que nós somos provados e nós temos que aprender em Deus, que é um tratamento tão íntimo que Deus não permite que a gente compartilhe com ninguém. Não permite, Ele não permite. Toda vez que a gente tenta falar, tenta desabafar, tenta se abrir, a gente não consegue. Porque é algo que tem que ser tratado entre nós e Deus. Então existe esse tipo de solidão, essa solidão temporária, uma solidão temporária, porque enquanto dura o tratamento de Deus, mas nós sentimos sozinhos. Enquanto Deus não responde, nós sentimos sozinhos. E existe um outro tipo de solidão
que é uma muito comum, que é a seguinte. Sabe quando você... Desculpa. Quando você dá atenção pra todo mundo? Sabe quando você é amigo e conselheiro de todo mundo? Você é amigo e conselheiro de todo mundo. Fulano, me atende, me dá atenção, conversa comigo. Quando é a sua vez, você não encontra ninguém pra te dar atenção. Quando é a sua vez, você não consegue garantir que você vai ter a mesma atenção, que a pessoa vai te ouvir com paciência. Às vezes você só escuta, só absorve as coisas dos outros, só tenta para poder ajudar, sabe? Porque isso, irmãos, essa questão de se importar com o outro, isso é dom de Deus. Eu sempre falo isso, porque hoje o ser humano não tem paciência com o outro. Hoje o ser humano tá nem aí pro outro, quer o seu primeiro, quer olhar para si primeiro, não tá nem aí pro problema do outro. Às vezes quer saber só de curiosidade, então são poucos os que param para ouvir, aconselhar, cuidar, amar, limpar, tratar, orar, pagar preço. Poucos. E geralmente essas pessoas que cuidam, geralmente essas pessoas que só escutam, quando é a vez delas desabafar, quando é a vez delas se expressar um pouco, se abrir, aliviar a carga, não encontra ninguém com paciência de ouvir. Sabe por quê? Porque a gente acha que a pessoa não precisa. Ah, mas você aconselha todo mundo. Mas você cuida de todo mundo. Mas a gente precisa de cuidado também. Todos nós precisamos de cuidado também. Todos nós precisamos de atenção também. Todos nós. E isso é um tipo de solidão também. E o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração, irmãos, talvez... Eu creio que se ele ministrou dessa forma, ele vai ministrar no seu coração também. Ele ministrou no meu coração que ele quer cuidar dessas pessoas hoje, porque essas pessoas estão murchando, elas estão ficando tristes, elas estão ficando sobrecarregadas, porque elas estão se sentindo só. Mas ele manda te dizer nessa noite que ele é o seu conselheiro, príncipe da paz. Ele manda te dizer nessa noite, para você que não tá conseguindo encontrar alguém para te ouvir, que ele te escuta o tempo todo. E que ele te conhece plenamente. Seguindo. Muitas pessoas que passam por isso, a maioria delas, elas são conselheiros, são pastores. Às vezes a gente acha assim, pastor precisa de conselho, pastor precisa conversar. Você pode observar, você na sua igreja, em qualquer lugar que você frequente, que como fala? Você vai em culto, né? Vai em algum culto. Quando tem alguém conversando com o pastor, as pessoas não estão ali na fila para falar com ele, para perguntar como ele está, se ele está precisando de alguma coisa. As pessoas estão ali para pedir ajuda. As pessoas estão ali para pedir oração. As pessoas estão ali para pedir socorro. E às vezes o pastor está doído, ele está sofrendo, ele está triste, ele está abatido, ele está cansado, ele está desanimado, ele está fragilizado, ele está sensível. E aí ele tem que engolir todos esses sentimentos. Desculpa a expressão engolir, mas é só pra gente exemplificar. Ele tem que engolir todos esses sentimentos, guardar todos esses sentimentos para dar atenção a você, para dar atenção a mim. E eu falo isso dos pastores em geral, mas eu tô falando dos pastores mesmo. Pastor que cuida, né? Pastor que vai lá só pregar e pagar de bonito, não. Tô falando de pastor mesmo, que cuida. Aquele que jejua por você, que se importa com o seu problema. É disso que eu tô falando. Então esses, eles sofrem muito porque eles não têm com quem conversar. E às vezes eles vão prestando gabinetes para várias pessoas, dando apoio para várias pessoas. E às vezes ele chega em casa, ele não pode conversar com a esposa porque ele não pode expor quem se abriu com ele. Então às vezes ele não tem com quem conversar. Isso é solidão.
Porque estar rodeado de pessoas que te admiram, pastor fulano de tal, não sei o que pastor legal, nananã, isso não significa que ele está bem. Quantas dessas pessoas você acha que ele pode se abrir? Com quase nenhum. Porque hoje, achar pessoas que têm visão do Espírito, achar pessoas que aconselham na palavra de Deus, que não dão um conselho de si mesmo, mas se baseiam na palavra de Deus, esperam o Espírito Santo falar para depois falar, são poucas. Porque dar pitaco é diferente de dar conselho. Pitaco todo mundo dá. Não, pastores, eu acho que vocês têm que viver assim. Não, conselheiros, eu acho que vocês têm que viver assim. Não, intercessores, eu acho que vocês têm que viver assim. Mas e o cuidado? E o cuidado? Um outro grupo de pessoas que às vezes passam por esses períodos de solidão são os intercessores também. Porque eles estão ali com seus joelhos dobrados, orando para todo mundo, com as mãos estendidas, até que todos sejam vistos, até que todos sejam abençoados, até que todos estejam firmes na presença de Deus, até que ninguém caia de novo. Que quem está cuidando dele? Intercessor, Jesus cuida de você. Enquanto os seus braços estão estendidos para interceder pela igreja, pelos pastores, pelos líderes do país, pelas pessoas que estão caindo dia após dia, o Espírito Santo se torna a sua base. E aí você não cai. Enquanto as suas mãos estiverem estendidas para a igreja, enquanto as suas mãos estiverem estendidas para o reino, enquanto você se importar com o reino, a sua base é o Espírito Santo de Deus. Então ele vai fazer tudo o que você precisa. Ele vai suprir tudo o que você precisa. Continue com as suas mãos erguidas. E Deus quer tratar esses tipos de solidão, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos passando por cima disso. Ah, tudo bem, é assim mesmo. Ah, pastor é solitário mesmo. Ah, evangelista é solitário mesmo. Intercessor é solitário mesmo. Conselheiro é solitário mesmo. Tem que engolir as suas coisas e só ouvir as coisas dos outros. Irmãos, chegou um momento em que o nosso Jesus, ele estava ali sentindo dor de tantas coisas, de tanta coisa acumulada, porque ele tinha que pagar o preço no nosso lugar. Então imagina a carga do mundo inteiro sobre ele. Ele estava começando a sentir a dor daquela carga do mundo inteiro sobre ele. E nesse sentimento acumulado, ele começou a sentir muita angústia. E se sentiu só. Porque as pessoas que andavam com ele durante 3 anos de ministério estavam dormindo. E o Pai, o qual ele clamava o tempo todo e respondia imediatamente, estava em silêncio. Se Jesus passou por este momento, que dirá nós? O que dirá nós? E ele não deixou passar batido, não. Ele declarou: olha, eu tô com angústia. Ei, eu tô me sentindo sozinho. Fiquem aqui, vigiem comigo. Então, Jesus quer tirar hoje essa solidão do seu coração. Porque mesmo que ainda você não tenha com quem falar, mesmo que ainda você não tenha com quem se abrir de confiança, o Espírito Santo vai tirando esse acúmulo que está dentro de nós. Ele mesmo vai cuidando disso. E existe também umas questões que Deus nos separa, que tem algumas questões que se fala assim: nossa, fulano tá tão isolado, né? Fulano se isolou, tá sozinho. Existem algumas situações em que Deus retira a pessoa, em que Deus tira a pessoa do meio ali para tratar ali isolado. Alguns costumam chamar isso de deserto, mas depende da situação. Então Deus separa a pessoa às vezes, nos separa, ó, fica quietinho aqui, sai um pouquinho do WhatsApp, fica em silêncio um pouquinho, preciso falar com você.
Larga esse telefone um pouquinho, eu preciso conversar com você. Para de ficar compartilhando seus pensamentos toda hora, deixa eu falar com você primeiro. E aí você fica sozinho com o propósito de Deus tratar. E quando a gente fala de solidão, há alguns questionamentos que nós fazemos. E o primeiro deles é quando você fala assim, Deus me abandonou. Quantas vezes, irmãos? Cristãos ou não, com experiências com Deus ou não, quantas vezes nós dizemos isso? Deus me abandonou. Deus me abandonou. Olha como estou só. Deus me abandonou. Deus não responde as minhas orações. Deus me abandonou. Estou só. Só que a única coisa que nos separa de Deus, que nos distancia de Deus, é o pecado. Então, antes de nós dizermos assim, Deus me abandonou, primeiro eu tenho que saber aonde eu estou pecando que está impedindo Deus de falar comigo. Qual é o nível do meu pecado que me separou de Deus, que me separou da comunhão com Deus? Então, nossa pergunta tem que ser diferente. Deus me abandonou? Não. O que eu estou fazendo de errado que eu me distanciei de Deus e eu estou sozinho sem Deus? E eu me sinto só sem a presença dele. Irmãos, passar por um período em que você não escuta Deus, em que você pode orar, clamar, cantar e nada acontece, ele não fala contigo, acho que é o pior sentimento de solidão que você tem na vida. Porque você pode estar perto do mundo inteiro, que se Deus não se manifesta mais para falar com você, não te dá mais atenção que você estava acostumado, é o pior sentimento de solidão que tem. Quando Jesus no Getsemane falou com o Pai, afaste de mim esse cálice, ele não disse nada. Lá no finalzinho, lá na cruz, Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento Jesus falou, eu tô sozinho mesmo. Eu tenho que fazer que eu tô sozinho mesmo. Se o Pai não respondeu, eu tô sozinho mesmo. Mas ele estava carregando o pecado da humanidade todo sobre ele. Todo o pecado da humanidade sobre ele. E naquele momento Deus não podia falar com ele. Não naquele momento. A glória dele se revelou sobre o Filho depois. Quando o véu rasgou do céu abaixo. Do alto abaixo. Aí veio a glória de Deus. Aleluia. Então Deus é contigo? Sim, Deus é contigo. A palavra de Deus fala no Salmo 27 que seu pai, sua mãe pode te abandonar. Que Deus nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Você dá uma lida lá. Nunca vai te abandonar. O que te afasta dele é o seu pecado, mas aí é a sua escolha. Mas se depender de Deus, ele nunca vai te abandonar. Se seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou, seu namorado te abandonou, sei lá quem te abandonou, Deus não vai te abandonar. Então, a sua solidão, você não pode responsabilizar a Deus pela sua solidão. Porque Ele é contigo, a palavra diz que Ele nunca, jamais, nunca vai te abandonar. Então, você não está só, Deus é contigo. Deus é contigo. Algumas pessoas indagam que falam assim, então, será que eu tô falando com as paredes? Deus não tá falando comigo? Será que eu tô falando com as paredes? Não está falando com as paredes. Se o seu pecado não é uma ponte entre o céu e o seu coração, você não está falando com as paredes. Porque quando o seu coração está entregue ao Senhor e você quer muito, Ele fala com você sim. E Ele arruma um meio de falar contigo de uma forma que você entenda. Ele nunca vai te deixar só. Mesmo que Ele fale com você por meio de exortação, Ele sempre vai falar com você, porque Ele é um Deus que fala. E aí outra pergunta é, nós podemos viver bem sozinhos? Eu escuto muito isso. Dá pra viver bem sozinho? Dá pra viver feliz sozinho?
for pensar num relacionamento conjugal, dá para viver bem sozinho, sim. Existem pessoas que são solteiras e são felizes e são muito bem resolvidas e servem a Deus com alegria e júbilo. E não cobram nada de Deus, simplesmente vivem as suas vidas felizes consigo, com o Espírito Santo e ponto final. Ah, mas a palavra de Deus diz lá em Gênesis que não é bom que o homem viva só. Diz. Mas vamos entender o que Deus estava fazendo naquele momento. Deus criou Adão e Deus completava Adão. Na sua plenitude, Deus visitava, conversava com ele, estava ali com ele e tal. E aí ele verificou uma necessidade de Adão de ter um semelhante. Mas por quê? Porque cada bichinho lá tinha o seu parzinho. Cada espécie tinha o seu parzinho. E Adão não tinha o seu parzinho. Então Deus percebeu que faltava ali para Adão um semelhante. E aí Deus, como completava Adão, ele completava Adão na plenitude e ele já tinha no seu coração o propósito da humanidade, ele criou Eva, que era semelhante, e Eva completava Adão, tanto quanto uma amizade, quanto uma companheira, uma família. Naquele momento ainda não havia sido instituído o casamento, porém Deus criou Eva para Adão, uma semelhante para ele. Só que quando a palavra diz que não é bom que o homem viva só, ela não está falando de casamento, ela está falando de comunhão. Quando Deus criou lá e começou a criar a humanidade com Adão e Eva, ele estava falando de comunhão. Olha, eu preciso criar um ser semelhante a Adão para que ele tenha comunhão com um equivalente, com um semelhante. Porque mesmo que eu preencha Adão completamente, eu acho que ele vai se dar bem tendo alguém semelhante a ele. E no coração de Deus, como nosso Deus é um Deus onipotente, já tinha o plano da humanidade. Por isso ele criou Eva. Mas quando a palavra diz isso, ela está falando de comunhão, não está falando de casamento. E o que é viver em comunhão? Viver em comunhão, mesmo que você seja solteiro, é você não viver só. Viver em comunhão é não estar só. Então você tem comunhão com a sua família, você tem comunhão com os seus amigos, você tem comunhão com a igreja, você tem comunhão no seu trabalho. Você conhece alguma pessoa que vive só, dentro de uma bolha, dentro de uma casa, que não fala com ninguém, que não interage com ninguém, que não quer a companhia de ninguém feliz? Não tem como. Não tem como. Deus fez o homem para que ele viva em comunhão. Deus fez o homem para que ele viva feliz. E entenda essa diferença. Quando a Bíblia fala disso, não está falando de casamento. Então você pode viver muito bem a sua vida feliz com Deus, tendo comunhão com as pessoas e solteiro. Casamento não é sinônimo de felicidade. É algo que Deus instituiu para que o homem viva em família. Mas para alguns Deus tem esse plano, para outros não. Mas o importante para Deus é que você viva feliz, porque você não tem como testemunhar um evangelho pleno se você não é feliz. Você não tem como ministrar alguma coisa de Deus, do céu, de vida eterna, de amor de Deus, se você não é feliz. Muitas pessoas já ministraram sobre o meu casamento, sobre a minha família, pessoas solteiras, super abençoadas, plenas em Deus. Muitas. Aí você fica aquele papo que ninguém merece. Você fala assim, não, mas você não pode orar pra mim não, porque você não é casado, você não sabe como que é. Que isso não existe. Isso não existe, porque Deus manda quem Ele quiser e a pessoa ora e cuida e ama, e é isso que importa. Você não tem autoridade para falar sobre o meu casamento porque você não é casado. Isso não existe, irmãos. Não existe isso. Deus mandou aquela pessoa orar, deixa a pessoa orar, deixa a pessoa interceder. Fica aí com seu orgulho bobo, aí que seu casamento vai pro ralo. Porque às vezes a pessoa tem muito mais experiência de vida do que você que acabou de casar.
Então entenda isso, que o que Deus quer é te trazer para a comunhão, o que Deus quer é te tirar dessa solidão. A solidão temporária, uma solidão que você fica causando. E como que a gente causa essa solidão, irmãos? Quando a gente não tem paciência para viver em comunhão. Porque tem algumas pessoas que elas estão tão intolerantes, eu tô falando de cristão, tá? Tô falando de pessoas que conhecem a palavra. As pessoas estão tão orgulhosas, tão intolerantes, tão impacientes, que elas não querem conviver. Elas têm preguiça de conviver, elas têm impaciência de conviver com o outro, de amar o outro, de respeitar a opinião do outro. E isso vai deixando a pessoa sozinha, vai deixando a pessoa sozinha, a pessoa sozinha, a pessoa sozinha. E sabe o que Jesus está querendo fazer nessa noite? Às vezes você está achando assim que é uma palavra tão boba, tão superficial, mas Deus quer assim. Sabe o que ele quer fazer nessa noite? Você já viu uma situação? Acho que quase todo mundo já passou por isso na vida. Tá numa rodinha de amigos, conversando. E aí você vê uma dessas pessoas do grupo, ou alguém próximo, tá sentado lá, isoladinho lá. Sentadinho, olhando pro nada, quietinho, e você... E todo mundo no grupo aqui conversando. A primeira coisa que, pelo menos alguém da roda vai fazer é o seguinte: fulano, chega aí, vem conversar aqui, senta aqui com a gente. O que a pessoa tá querendo fazer? Traz o isolado para a comunhão, não deixa ele sozinho. E essa ilustração eu usei só para você entender o que Jesus está fazendo. Ele está fazendo o seguinte: ele está pegando essas pessoas que estão se sentindo sozinhas, isoladas, que estão fora da comunhão, que estão fora da presença, que estão fora da igreja. Vem sentar aqui no meio da comunhão. Ei, vem cá para a mesa da comunhão, vem cá, vamos partilhar do pão aqui na mesa da comunhão. Não fica sozinho, não. Porque eu fiquei sozinho no Getsemane e eu sei o que é ficar sozinho. Eu sei o que é eu olhar para o lado e perceber que eu estou só. Então vem cá, vamos sentar na mesa da comunhão. Vamos sentar aqui na mesa da comunhão comigo? E é isso que Jesus quer fazer, é um convite a te tirar da solidão temporária, da solidão que angustia. E sabe, um outro tipo de solidão, já passei por isso algumas vezes, é quando nós temos algum problema, estamos tristes, feridos, e as pessoas não nos compreendem. Porque o ser humano, ele é assim, o ser humano, ele quer apoio, o ser humano, ele precisa de cuidado, o ser humano, ele precisa de afago, sabe? De sentir cuidado. Então, um sentimento muito difícil de lidar é esse, que é um tipo de solidão que você tá com vários problemas, triste, abatido. E ninguém te entende. E as pessoas falam assim: nossa, que bobeira, por que você não levanta dessa cadeira e vai seguir sua vida? Nossa, que coisa boba, você tá preocupado com isso, vai seguir sua vida. Nossa, não é possível que você não sabe lidar com esse tipo de situação. E aí você vai ouvindo de um, ouvindo do outro, e aí você começa a escutar das pessoas que você quer, que você espera mais apoio. E aí você começa a perceber que as pessoas mais próximas, elas não querem, elas não são dispostas a te apoiar, ou a te ouvir, ou a te aconselhar. Só quer te julgar. E sabe qual que é a nossa tendência quando nós temos esse sentimento, quando nós passamos por isso? É se afastar. É não querer mais contar nada pra ninguém. É não querer mais confiar em ninguém, contar nada pra ninguém, guardar tudo pra si mesmo, porque não vai adiantar, porque as pessoas vão te julgar, porque as pessoas não vão te entender. Jesus nos entende plenamente. Plenamente. Acontece que a gente sofre um pouco porque nós colocamos muitas expectativas nas pessoas. Mas você é meu marido, você tem que me apoiar. Mas você é meu filho, você tem que me apoiar. Mas você é minha melhor amiga e você não vai me dar apoio. E aí isso vai te dando um sentimento de solidão.
vai te dando um sentimento de solidão, porque você tá aí rodeado com um monte de pessoas, mas ninguém tá importando com o que você está sentindo. Não sabemos exatamente, 3, 4 pessoas estavam no monte com Jesus, mas ele estava completamente sozinho. Porque as pessoas estavam dormindo. As pessoas não estavam conseguindo compreender aquilo naquele momento. E nós passamos por isso, tem situações que nós estamos rodeados de várias pessoas rindo, brincando, e fulano, nananã, e tal. Mas aqui dentro você está se sentindo sozinho. Mas aqui dentro tá uma solidão tão grande. Tá uma solidão tão grande. E a palavra diz, não é bom que o homem viva só. Então Jesus está te trazendo de volta para a comunhão e ele vai começar a tratar isso nos nossos corações, dizendo assim, peraí, primeiro entenda uma coisa. Não quero que você fique sozinho, porque eu não quero te ver triste. Eu preciso que haja alegria no seu coração para você viver o evangelho pleno e ministrar um evangelho pleno, porque como que um triste vai evangelizar? Como que uma pessoa que expressa solidão, ela vai ministrar a alegria da comunhão? E para você que saiu da casa do Pai, para você que saiu da igreja, pensando assim, nossa, eu não aguento mais essa gente chata. Essa gente que cuida da minha vida, que quer saber se eu tô vendo Netflix ou se eu tô na live. Não quero saber desse povo. Cuidado para você não entrar num mar da solidão. O seu lugar é na presença de Deus, o seu lugar é na casa de Deus, o seu lugar é em comunhão. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunir como igreja. Apoie um ao outro. Não fique sozinho. Não fique sozinho. Para todas essas situações assim que eu ilustrei, que nós ilustramos e que nós falamos, em alguma delas eu acredito que você se encaixa. Em alguma delas eu acho que Deus tem ministrado no seu coração, porque todos nós passamos por algum desses momentos das nossas vidas. Se você ainda não tem com quem se abrir, pastor, intercessor, conselheiro, o príncipe da paz vai te visitar. Agora a sua melhor companhia e a sua companhia diária é o príncipe da paz. Por enquanto. E depois ele vai trabalhando algumas pessoas que possam te ouvir, que possam te amar, que possam cuidar de você do mesmo jeito que você cuida dos dele. Porque ele não vai te deixar só. E para você que está saindo da comunhão, ou que já saiu, ou que não consegue viver em comunhão, vamos voltar. Não é bom que o homem fique só. E Deus fez os equivalentes, as pessoas semelhantes para isso, para que nós possamos viver juntos. Eu já falei isso algumas vezes, eu passei por um momento da minha vida, mas era um tratamento de Deus. Então Deus me separou por alguns anos, em que eu tive que ficar sem nenhum amigo. Eu só conversava com a minha mãe e com o Espírito Santo e mais ninguém. E então eu fiquei anos sem ninguém, sem nenhum amigo, já falei isso algumas vezes. Só que foi um processo de solidão necessário para Deus me reconstruir como pessoa, para Deus moldar o meu caráter. Então eram coisas que ele precisava tratar dentro de mim, mudar o meu caráter naquele momento. E se tivesse influência de outras pessoas, influências externas, isso não ia acontecer. Então foi necessário. Mas é muito ruim viver nesse período de solidão. E Deus vai nos tirar de lá hoje. Ele quer plenitude, ele quer um evangelho pleno, ele quer ministrar em você que você não está sozinho, que ele está escutando. Se você ainda não encontrou as pessoas certas para te aconselhar, se você acha que as pessoas que estão ao seu redor, elas não dão importância àquilo que você está sentindo, Jesus está aqui hoje para dizer para você que ele
se importa. Que aconteça o que acontecer, você não vai ficar sozinho. Ele vai ficar com você. Porque se a situação no Getsemane fosse inversa, se a situação fosse em que Jesus tivesse que cuidar deles que Jesus tivesse que vigiar, Jesus tivesse que interceder, Jesus tivesse que fazer a companhia, certamente ele faria a parte dele. E é o que ele faz hoje. Certamente ele faz a parte dele. E a única coisa que causa solidão em nós e distanciamento entre nós e Deus é o nosso pecado. Se não for isso, Deus é contigo até que tudo se cumpra. Salmo 27 diz: seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou, eu, porém, nunca te abandonarei. Então, sozinho você não vai ficar. Não vai ficar. E em nome de Jesus, que essa palavra ela tenha chegado até o seu coração. Deus é bom, irmãos. Ele sabe o que ele trata, com quem ele trata, o que ele quer fazer. Às vezes nós pensamos assim, mas Senhor, por que falar sobre isso? Onde o Senhor vai chegar com isso? Não cabe a nós. O que cabe a nós é a obediência. Somente a obediência. Amém? Eu gostaria nessa noite, para você que participou do culto, para você que está aí realmente no culto, tá? Para você que realmente parou pro culto, ministrar algo do Espírito Santo sobre a sua vida. E eu pedi muito a Deus que Ele que flua livremente, que Ele que faça livremente. Só Ele. Então, por isso que eu tô dizendo que pra você que tá no culto, porque se você deu atenção ao que Ele tá falando, ao que Ele tá te chamando pra falar, então é pra você que Ele quer ministrar. E o Salmo 91, ele fala assim: debaixo das tuas asas eu vou descansar. Na sombra do Altíssimo eu descanso. Mas o que tem a ver solidão com descanso? O que tem a ver? Quando nós estamos na sombra do Altíssimo, nós estamos plenamente completos. E na sombra do Altíssimo não há solidão. Na sombra do Altíssimo não existe nenhum tipo de solidão. Nem a temporária, nem a momentânea, nem a de tratamento, nem a que nós mesmos causamos. Na sombra do Altíssimo não há solidão. Um dia papai me disse doces palavras de amor. Ele me disse verdade em forma de canções, e com o fogo da sua paixão escreveu em meu coração: filho, eu não me esqueço de você. Tudo que passa e sente eu passo junto. Pus a minha mão sobre você e nada te separará do meu amor. Filho, eu não me esqueço de você. Tudo que passa e sente eu passo junto. Pus a minha mão sobre você e nada te separará do meu amor. Quando tudo estiver confuso, quando as lutas tentarem sufocar, só descanse, só confie. Minha
paz te guardará, meu amor te esconderá. Minha criança, sempre há esconderijo em mim. E debaixo de minha sombra você pode descansar. Minha presença te cobre, te esconde do perigo, é só descansar. Com um beijo eu te acalmarei, vai ficar tudo bem. Um dia papai me disse doces palavras de amor. Ele me disse verdade em forma de canções, e com o fogo da sua paixão escreveu em meu coração. Filho, eu não me esqueço de você. Tudo o que passa e sente eu passo junto. Pus a minha mão sobre você e nada te separará do meu amor. Quando tudo estiver confuso, quando as lutas tentarem sufocar, só descanse, só confie. Minha paz te guardará, meu amor te esconderá. Minha criança, sempre há esconderijo em mim. E debaixo de minha sombra você pode descansar. Minha presença te cobre, te esconde do perigo, é só descansar. Com um beijo eu te acalmarei, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Quando tudo estiver confuso, quando as lutas tentarem sufocar, só descanse, só confie. Minha paz te guardará, meu amor te esconderá. Minha criança, sempre há esconderijo em mim. E debaixo de minha sombra você pode descansar. Minha presença te cobre, te esconde do perigo, é só descansar. Com um beijo eu te acalmarei, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Quero baixou, quero dar a base. Quero baixar, quero dar a base. Quero dar a base. Quero dar a base. Quando tudo estiver confuso, quando as
E debaixo de tua sombra, sim, eu posso descansar. Tua presença me cobre, me esconde do perigo, é só descansar. Com um beijo eu te acalmarei, vai ficar tudo bem. Aleluia. E é isso que o Espírito Santo tem para ministrar no seu coração. Quando você está sozinho pensando que vai dar tudo errado, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não tem apoio, que você não tem nada, que você não tem esperança. Ele chega para você e diz que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E apesar do nosso Jesus saber qual era o fim daquele contexto da crucificação, acho que ele esperava daqueles homens, ei, vai ficar tudo bem. No momento de angústia, de dor, nós esperamos ouvir assim, vai ficar tudo bem. E que em nome de Jesus, Senhor, ministre a paz na sua vida. Ministre a paz na sua vida. Em nome de Jesus. E o Espírito Santo vem tratar com amor algumas pessoas nessa noite. Que essa solidão ela vai ser retirada de alguns lares, de alguns interiores. Irmãos, eu não gosto desse negócio de expor as pessoas, de falar publicamente sobre o nome de pessoas, mas Deus, nós oramos para que Deus aqui ministre. E Tia Marli, não há solidão, o fato de viver sozinha numa casa. Você vive debaixo da sombra do Altíssimo. Você está sob as asas do Altíssimo, sobre a sombra do Altíssimo. É o lugar que você tem morado, é a sombra do Altíssimo. Deus não se importa com paredes e silêncio na casa. Você está na sombra do Altíssimo. Mariane, não há solidão permanente. Ainda que um pai e uma mãe abandonem um filho, Deus nunca vai te abandonar. Quando tudo estiver confuso, quando as lutas tentarem sufocar, só descanse, só confie, meu amor te guardará, vai ficar tudo bem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Agradeço imensamente essa oportunidade e que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração aquilo que Ele achar necessário. Agradeço muito a sua atenção, o seu tempo e que na sexta-feira nós possamos nos encontrar novamente para adorar o Senhor. Graça e paz.